E vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. E vamos ler juntos a passagem, apenas os 3 primeiros versículos, esse que nós estamos meditando nesses estudos. Então, Efésios, capítulo 1, e os 3 primeiros versos. Vamos fazer a leitura juntos e no final eu farei uma breve oração. Então leiamos, Efésios 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Pai, muito obrigado, porque realmente é um privilégio poder estar na Tua casa e ter a liberdade, Senhor, de cantar louvores ao Teu nome e também, Pai, de ouvir a Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor está conosco nessa noite. O Senhor promete, aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em Teu nome, ali eu estarei. E é notório, Pai, que o Senhor está no nosso meio. E nos ajuda agora, quando vamos meditar na Tua palavra. Nós sabemos que somos incapazes, somos necessitados. E o Senhor, que é o autor da palavra, através do Teu Santo Espírito, venha mesmo ser o nosso professor hoje à noite. Nos ajuda, Pai, e assim que possamos ouvir realmente a Tua voz, que ela venha mesmo cheia de graça e de verdade. E nos ajuda, Pai, a cada um que chegou aqui, que possamos estar com os corações bem mesmo receptivos à Tua palavra. Não sejamos só ouvintes da Tua palavra, mas praticantes. Que a Tua igreja aqui reunida receba a edificação, Pai. E se há entre nós alguém que não tenha salvação, o Senhor é o autor da salvação. O Senhor faça conforme o Teu agrado. Fica conosco, aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus amados. Nós já estamos bem familiarizados, né, nesse primeiro versículo que nós estamos tratando. O apóstolo Paulo escrevendo essa carta à igreja ali em Éfeso, mas nós temos assim visto que é uma carta não só para a igreja de Éfeso, mas é uma carta para a igreja universal mesmo em todo o mundo, e desde que essa carta foi escrita, tem mesmo ajudado, fortalecido a igreja de Jesus Cristo. E aqui Paulo, ele tem mesmo o propósito de edificar a igreja, de instruir, de ensinar, de mostrar realmente as verdades de Deus, aqueles que, por vontade de Deus, ele ia salvando, né? E Paulo era mesmo um homem que pregava o evangelho, era aquele que saiu pelo mundo afora, implantando igrejas, aonde mesmo Deus dirigia, não só pregando o evangelho da salvação, mas também ensinando, instruindo e edificando a igreja. E aqui ele escreve a esses crentes, aos santos, como diz aqui no capítulo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. E nós assim paramos aqui, porque eu acredito sim, é como se fosse o resumo da carta, né? Então vimos e temos visto, primeiramente, que Paulo está falando quem somos realmente. E aqui ele diz, somos santos, salvos, separados por Deus, e é isso que nós somos em Cristo Jesus. E o que nós temos
privilégios, bênçãos, né? Somos agraciados, e ele diz aqui no verso 2, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então o salvo, o santo, ele é um privilegiado. Recebeu e tem recebido toda sorte de bênção espiritual, grandiosas bênçãos, né? E nós mostramos não só essas bênçãos, mas o que nós temos em Cristo Jesus. Mas diz também aqui aos santos, né, que vivem em Éfeso, não só o que temos, não só o que somos, mas aonde estamos. E aqui Paulo diz, olha, vivendo, né, vivos, que vivem em Éfeso, mas é para a igreja de um modo geral, que vivem em toda parte do mundo e nos nossos dias, né, em Manaus, no Brasil, enfim, vivemos. E como estamos vivendo essa parte final do versículo que ele diz, e fiéis em Cristo Jesus. É a maneira, o modo que o Filho de Deus deve viver, né? Em fidelidade ao seu Senhor, em fidelidade ao seu Salvador. E nós estamos assim tratando como essa forma de viver, o modo de viver do salvo, do santo, nesse mundo, né? Como esses amados irmãos deveriam e estavam vivendo ali em Éfeso. Então nós temos visto que essa vida de fé, vida de fidelidade, vida mesmo é uma carreira, é a carreira da fé que está proposta a cada um de nós, né? E essa carreira da fé, ela inicia mesmo, começa com a nossa salvação, a nossa profissão de fé. A palavra de Deus diz que pela graça sois salvos, né? Mediante a fé. E isso é um presente de Deus, é um dom de Deus. E pela graça de Deus, Ele nos salvou. E aí começa essa vida de fé, porque a palavra de Deus diz que o justo, né? O justificado, o salvo, o santo, ele viverá pela fé. E é de fé em fé. É uma vida que tem que ser mesmo vivida. É uma vida que tem que ser corrida. Eu levei os irmãos para Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, que mostra, não é, como nós devemos encarar, enfrentar e viver essa carreira da fé. E semana passada, só mesmo fazendo um pequeno resumo, nós vimos que a primeira coisa, né, Deus deixou tudo mesmo para nós, olhando o passado, o exemplo, o testemunho do povo de Deus, homens e mulheres que viveram pela fé e venceram pela fé e morreram, né, na esperança dessa fé, ainda que vai ser as coisas das promessas de Deus no futuro do povo, e olhando à frente, as grandes promessas de Deus, a transformação desse corpo, a habitação celestial, a vida eterna, maravilhas, né? A bendita esperança. Então, olhando o passado, os exemplos do povo de Deus, olhando o porvir, as promessas da palavra de Deus. Mas devemos o quê? Viver o presente. E essa vida presente, essa carreira da fé, agora, né? É para nós que está proposta a cada um. E vamos lá, Hebreus capítulo 1, aliás, capítulo 12, e o versículo 1, diz assim, olha, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus,
o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então é um resumo, né? Essa vida, essa carreira de fé que está proposta a cada um de nós. Nós devemos viver, como diz aqui o autor, correr, né? Caminhar com perseverança. E a perseverança é uma característica do salvo, do santo, do Filho de Deus. Ele persevera. E aqui, né, na palavra de Deus, nós vamos ver que essa carreira é uma coisa de combate, é uma guerra, né? Não é nada fácil, não é o que estão apresentando. As coisas de Deus, a palavra de Deus mostra. O grande Paulo, ele no final da sua vida, ele diz assim, olha, combati o bom combate, completei a minha carreira, né? E guardei a fé. Agora, né, tem algo separado para mim. Uma promessa maravilhosa, a coroa da justiça. Então, é esse pensamento, irmãos, que nós estamos assim juntos aqui, colocando bem em prático, porque é a nossa vida, não é? Tem que ficar bem esclarecido dessas coisas, que não é uma fantasia, não, é algo mesmo que nós devemos lutar, né? Correr, perseverar. E diz aqui essa carreira que está proposta a cada um de nós, olhando os exemplos do passado, homens e mulheres que viveram e venceram pela fé, e não foi nada fácil a vida desses homens, né? Eram abençoados, tinham mesmo as bênçãos de Deus, a direção de Deus, as promessas de Deus, mas era duro, cada um deles. E o capítulo 11 de Hebreus assim descreve plenamente isso, né? E olhando também o futuro, o autor e o consumador da fé, Jesus, as suas promessas, né? Que são fiéis, que são verdadeiras, a bendita esperança é que está à nossa frente. Então temos esses exemplos, né? E nos ajudar a viver essa vida, sabedores que somos abençoados, né? Mas nas regiões terrestres temos que correr, que andar, e aqui é mesmo a ordem, né? A instrução é de exército, né? De combate. O Nivanzinho sabe muito bem que hoje ele é um militar, né? Tem um inimigo a enfrentar. E na vida da carreira da fé não é diferente. Então, irmãos, nós estamos olhando nesse combate da fé, que nós devemos correr, os inimigos espirituais, né? E nós temos assim identificado, porque temos que saber quem são os nossos inimigos, como eles se apresentam, as armas que ele usa, né, para nós nos defendermos, nos protegermos e vencermos. É essa a promessa da palavra de Deus. E assim, nós identificamos, né, 3 inimigos poderosos e estamos tratando de cada um deles, né? É importante nós sabermos. E o primeiro é o diabo, o Satanás, inimigo de Deus, o autor do pecado, inimigo das nossas almas, e assim ele está ativo, né? É mesmo atuante, e nós tratamos dele, desmascaramos, podemos dizer assim, né? Dizemos quem ele é, aonde mesmo ele está, como ele está trabalhando e o seu fim, né? E semana passada nós começamos a tratar do segundo inimigo, inimigo de Deus, e por conseguinte, né, nosso inimigo, seu inimigo, o mundo. E assim, nós vamos assim, ainda tem alguma coisa a falar, né? Semana passada eu estava olhando a gravação e não
conseguir finalizar. Mas o mundo, inimigo de Deus, declarado inimigo de Deus, né? E eu coloquei assim, um velho inimigo. Esse mundo que foi criado por Deus, mas caiu, né? Junto com a queda, esse mundo ele mesmo foi afetado. E a Bíblia diz que Deus amaldiçoou a terra. Essa terra foi amaldiçoada. E ela até agora sente mesmo os efeitos, né, da queda e do pecado. E veja o que diz Romanos no capítulo 8. É interessante até entender, né, que esse mundo, essa terra sofre as consequências mesmo da queda, do pecado, da vaidade. Diz aqui Romanos capítulo 8 e o versículo 19, olha, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, né? Ao pecado, e não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. No momento da queda, Deus disse, olha, maldita é a terra por tua causa, Adão. A ele tinha dado Deus a autoridade, né, de cuidar, de proteger a terra, e ela mesma foi, por causa de Adão, foi sujeita a quem? A vaidade, né? Ao pecado, ao diabo. Ficou sujeita assim. E diz aqui, olha, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Deus prometeu que Ele vai mesmo destruir essa terra, né? Vai eliminar o pecado dela e vai criar novos céus e nova terra, onde habita a justiça. E aqui diz, né, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos, mas tem muita gente que não sabe, mas nós devemos saber. Nós sabemos que, olha, toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E amados, né, nós que somos, acredito sim, estamos vivendo os últimos tempos. Essa terra mesmo está no seu final assim de dores, né, gemendo, angustiada, como diz aqui a palavra de Deus, sofrendo através do clima, está revirando, né? Os terremotos, enfim, tudo mesmo conduz ao que a palavra de Deus nos diz. Então esse mundo está sujeito mesmo à vaidade e à queda, amaldiçoado por Deus. E é o inimigo declarado de Deus. E semana passada eu mostrei, né, o próprio Deus, Jesus Cristo falando. João capítulo 7 e o versículo 7 diz assim, é palavra de Jesus, né? João capítulo 7 e o versículo 7, olha. Não pode o mundo odiar-vos, porque a mim me odeia. Então o mundo odeia a Deus. O mundo odeia ao Senhor Jesus, porque eu dou testemunho a respeito de que as suas obras são más. Jesus, quando veio a esse mundo, né, ele andou nesse mundo como um santo de Deus. E o mundo, né, foi mesmo assim, através da pessoa de Jesus Cristo, revelado as suas obras pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E por causa disso, né, aqui diz que o mundo odiou a Deus, porque a palavra de Deus, ela fala a verdade, ela mostra mesmo a realidade. E aqui que os inimigos de Deus odeiam, porque é revelado através da sua palavra aquilo que eles praticam, né? Praticam o quê? Coisas que Deus condena. Então,
né? É lógico, né? É uma reação até natural. Mas o mundo odeia a Deus. E como é? E eu mostrei outros versículos, né? Mas como é realmente esse mundo? Demonstra mesmo que ele é. Através, irmãos, da sabedoria do mundo, né? Eu mostrei que a sabedoria do mundo é loucura. É loucura para Deus. É louca a sabedoria do mundo. Diz aqui, né, veja, Colossenses capítulo 2. Semana passada eu dei vários versículos, é só para mencionar. Colossenses capítulo 2 e o versículo 8. Diz assim, Colossenses 2:8, olha, cuidado. É um conselho aqui que Paulo está dando à igreja, a todos nós. Cuidado, né? Que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens e conforme os rudimentos do mundo, né? Sabedoria mundana, sabedoria humana, tradições de homens que contra a palavra de Deus. Não só isso, né? A sabedoria do mundo que é loucura para Deus, mas também eu coloquei que o curso desse mundo, não só a sabedoria do mundo, mas o curso desse mundo é prova que é inimigo de Deus. A Bíblia diz, né, dos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, ou seja, a ordem desse mundo, né, os valores desse mundo, os padrões desse mundo, tudo isso concorrendo e concorre contra as coisas de Deus. O mundo é inimigo de Deus, não só, né, através da sua sabedoria, não só pelo curso desse mundo, mas toda a aparência. Tudo que aparenta nesse mundo aqui é futilidades, é fascinações, são coisas que são contra a palavra de Deus. Veja, 1 João, né, capítulo 2, 1 João capítulo 2, ele diz assim, 1 João capítulo 2 e o versículo 15, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, né? Então aí entra tudo, a aparência, o curso, a sabedoria, as coisas do mundo, de forma geral. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí descreve aqui, olha, porque tudo o que há no mundo, irmãos, aqui engloba, né? Tudo o que há nesse mundo. E eu tenho certeza e posso lhe dizer que são coisas que nos fascinam. São coisas que chamam a nossa atenção, que são prazerosos. Não tenha dúvida disso não. Nós não estamos dizendo que não é. É sim, né? Mas diz aqui, olha, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, os desejos da carne, né? Os desejos carnais, a concupiscência dos olhos, tudo que é visto, que é prazeroso, né? Que dá desejo, e a soberba da vida, o bem-estar, a arrogância, né? A prepotência, o orgulho, essa sensação de bem-estar, a vaidade, diz aqui, olha, não procede de Deus. Não é de Deus, mas é de onde? Procede do mundo. Mas tudo isso aqui, irmão, diz, olha, o mundo passa, é passageiro. O escritor aos Hebreus diz, olha, que Moisés, né, preferiu sofrer juntamente com o povo de Deus, andar como o povo de Deus, do que a usufruir dos prazeres
transitórios, né, do mundo do pecado. Então tudo passa. Mas diz aqui, né, bem como os desejos, as concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. Então veja o mundo, né, a sua sabedoria, a sua mesma aparência, o curso desse mundo. E outra coisa muito assim que é importante mencionar, né, as vozes desse mundo, o que nós estamos ouvindo. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 14, e no versículo 10, ele diz assim: há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nós devemos identificar, não é, irmãos, essas coisas, você e eu. Por quê? Porque é inimigo de Deus, é contra Deus. E nós assim mostramos várias, né? Vários tipos de vozes. Primeiramente dos falsos profetas, através das religiões que falam de Deus, falam das coisas de Deus, são mesmo até assim, tem as autoridades, né, que dizem que vêm de Deus, mas são falsas vozes que o próprio Jesus, quando andava nesse mundo, ele já tinha muito cuidado. Vede que ninguém vos enganeis, ninguém vos engane, porque surgirão muitos falsos. E ele dá uma relação, né? Olha, observem que muitos, até que se dizem, me chamam Senhor, Senhor, não entrarão no reino de Deus, e que estão até praticando coisas de Deus. Ele diz, olha, muitos naquele dia miram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Nós pregávamos em teu nome, profetizávamos, fazíamos palestras, dava grandes convenções, multidões, né? Falávamos, pregávamos em teu nome. Expelíamos demônios, faziam sim, né? Fazíamos milagres, mas Jesus vai dizer assim, olha, nunca vos conheci, nunca conheci vocês, né? Apartai-vos de mim, vós o quê? Que praticais iniquidade. Então tem que ter muito cuidado com o que nós estamos ouvindo, se não for mesmo, e eu sempre alerto os irmãos aqui nessa igreja, né? Tenha cuidado. Verifica quem está trazendo a mensagem, quem está falando, né? Se essa pessoa está falando conforme os oráculos de Deus. Assim diz o Senhor. Esse era o verdadeiro profeta de Deus, como ele era conhecido. Ele dizia, assim diz o Senhor. Mostra, né, na palavra de Deus. Então, cuidado, né, com essas vozes de religiosos, de falsos profetas que trabalham nessa área espiritual. Não só eles, né, mas também a sabedoria científica do mundo, intelectual, né, que mesmo de suas filosofias, como nós temos lido aqui, sutilezas, tradições de homens que são contra a palavra de Deus. A área científica, né, tenta mesmo, irmãos, denegrir a palavra de Deus, negar a palavra de Deus, demonstrar que a palavra de Deus ela está mesmo errada, né? Gastam milhões, tentando mesmo desqualificar a palavra de Deus, mas são loucos. É assim que Jesus trata Deus, né? Loucos, né? Ele diz assim, passará o céu, passará a terra, porém as minhas palavras nunca vão passar, né? E vão ser envergonhados. Aliás, essa palavra aqui, meus amados, é que vai julgar, porque é a palavra de Deus, é o verbo de Deus, e ela vai estar lá no céu,
Eu não tenho nenhuma dúvida. Um dos livros lá do Apocalipse, que é aberto, é a palavra de Deus, porque é através dela que o homem vai ser julgado, né? É o verbo de Deus. Então, eles vão mesmo, né? É inimigo de Deus. Coloquei assim, os profissionais que trabalham com mente, né? Tem que ter muito cuidado. Identificam sim, há problemas, né, da mente, não tenho nenhuma dúvida, doença, né? Mas cuidado com soluções, né, que não sejam paliativos. Porque muitos, né, claro, tem estudiosos sim, coisa boa, né, identifica sim, mas tem que ter muito cuidado. Se eu coloco assim, né, como que pode consertar uma mente que já tem as consequências da queda do pecado, é pecaminosa, com remédios, né, de pecador. Estou falando em termos espirituais, né? Não pode, é só Deus que pode curar. Temos que ter muito cuidado, pode até ajudar, né, mas muito cuidado nessa área, né? E coloquei assim também, né? Como que mente pecaminosa vai consertar outra mente pecaminosa? Porque a raiz do comportamento humano é o pecado, é a queda, né? Então, tem que verificar e temos que voltar para a palavra de Deus, meus amados irmãos. Vozes, né? Cuidado. A voz do povo é uma coisa interessante. Muitos grandes, né, dizem a voz do povo é a voz de Deus. Não tem uma heresia maior do que essa. A voz do povo é a voz de Deus. É uma piada, né? Mas levam isso a sério. Imagina, né? Irmãos, tem que ter muito cuidado, né? As vozes dos formadores de opinião, né? Assim, os intelectuais da mídia, autores que influenciam esse mundo, influenciam nas leis, influenciam mesmo em toda a área, né? E nós devemos estar atentos a estas vozes. E como enfrentar tudo isso? Esse mundo tenebroso, que a Bíblia diz, olha, está mesmo no colo do diabo, no colo do maligno, né? Nós devemos sim, irmãos, combater. E o combate é através da palavra de Deus. E eu tenho vários versículos aqui que nós devemos o quê? Ouvir agora a voz de Deus. Essa sim, né? Nós devemos ouvir. Estamos ouvindo as vozes do mundo, né? Mas vamos ouvir também a voz de Deus. Não só ouvir, mas o quê? Obedecer. Essa é a diferença. O Senhor Jesus, ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, né? E elas me seguem. Não vão ouvir a voz do estranho. Ouvir no sentido de seguir, né? Ouvir todos nós estamos ouvindo, mas tem muitos que se dizem até que são ovelhas de Jesus Cristo e andam ouvindo e seguindo conselhos mundanos. É interessante, né, até falar essas coisas. Mas olha, vamos ver aqui, né? Ouvir a voz de Deus, ouvir o conselho de Deus. Vamos lá. 2 Timóteo, que está aqui próximo, capítulo 3 e o versículo 16. É bom a gente anotar, não é, irmão? 2 Timóteo 3,16 diz assim, olha, toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, é toda a escritura. Porque tem um grande perigo de as pessoas só olham uma porção, né? A Bíblia, ela nunca se contradiz. A Bíblia, ela é a revelação de Deus. Ela é perfeita, ela é imutável, ela não tem problema nenhum. O problema somos nós. Nós é que temos problemas, a palavra de Deus não. E se nós tivermos o quê? A humildade,
A sinceridade do Senhor me ajuda a entender a tua palavra. Ele diz que ele dá sabedoria a quem pede, né? Ele exalta aqueles que se humilham perante ele. Então é dessa forma, irmãos, que nós devemos nos submeter. Qualquer situação que eu ou você esteja passando, vamos realmente nos ajoelhar e com sinceridade, com honestidade, Senhor, eu não posso, eu não tenho condições, me ajude, por favor, me mostre na tua palavra como eu devo andar, como eu devo proceder, e ouça o que Deus diz. Ele fala, irmãos, através da sua palavra. Agora, eu estou realmente buscando a palavra de Deus? Eu estou realmente, vamos falar assim, dando um tempo, né? Parece até uma coisa feia, dando um tempo para Deus, para ouvir a palavra de Deus. Eu estou separando um período do meu dia para ouvir o que Deus está falando comigo. Isso é muito, assim, atual, porque eu não estou aqui acusando ninguém, e é comigo também, irmãos. A gente sai, vamos fazer nossos projetos, nossos planos, né? E não pedimos que Deus fale conosco, né? Queremos que Deus abençoe nossos projetos, os nossos planos, mas ouvir o que Deus diz, ouvir a palavra de Deus, ela vamos ver, né? Diz aqui, olha, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, ou seja, a utilidade da palavra de Deus, Deus não deixou isso aqui, né, por deixar, não. Ela é especial, irmãos. Essa palavra aqui, ao longo da história do homem, tem inúmeros testemunhos de homens e mulheres que um dia, né, se submeteram à palavra de Deus, de obedecer à palavra de Deus, e suas vidas foram transformadas. Do mais simples até o mais famoso, vamos colocar assim, né? Mas é a mesma palavra, é uma vida individual que nós devemos assim andar, proceder. Então, é útil, é de utilidade. Então, se a palavra de Deus é útil, eu venho buscar onde? Nela. E muitas vezes nós estamos procurando, né, em coisas que não vai conseguir, irmãos, e eu vou mostrar mais adiante. Olha, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Existe outro local melhor do que a palavra de Deus, né? Para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar, e diga, olha, na justiça. Porque esse mundo, nós estamos tratando do inimigo de Deus, ele nos educa, na injustiça. Não tem justiça nesse mundo. Muitos de nossos filhos, e em todo, né, o mundo, eu estou falando de uma forma geral, estão ouvindo, estão aprendendo, está sendo ensinado a eles que levar vantagem em cima de uma pessoa vai ficar rico mais rápido, né? Passar a perna em outra, tem que fazer. Isso está estampado, irmãos. É o modo de vida, é como o mundo trata, como o mundo mostra. Mostra até para muitos aí, no nosso país, é uma vergonha, né? O crime compensa. O cara vai ficar 2, 3 anos preso, mas vai sair, tá milionário, né? Vale a pena, mas é na injustiça. E diz aqui, olha, a fim de que o homem de Deus, aí muda totalmente, né? O homem de Deus é o Filho de Deus, esse que nós estamos tratando, o salvo, né? O santo. O homem de Deus seja o quê? Perfeito. Já pensou? Atingir a perfeição? Nós sabemos que nós vamos ser perfeitos quando o próprio Senhor nos
transformar, né? Mas enquanto tivermos, é uma busca, né? É um alvo, a perfeição, e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então veja, né? Ouvir a voz de Deus, ouvir o conselho de Deus e obedecer. Vamos lá. Olha, Josué capítulo 1. Josué capítulo 1 e versículo 7. Josué capítulo 1, versículo 7. Nós sabemos, né, a história desse servo de Deus, humilde serviçal de Moisés, e aqui recebe mesmo um conselho de Deus, né? É Deus falando a ele. E aqui no versículo 7, Deus diz assim, olha, tão somente ser forte e muito corajoso. Temos que ter coragem, irmãos, né, para ouvir o conselho de Deus e obedecer, porque nós vimos aqui que o mundo, ele é inimigo de Deus, ele é inimigo da palavra de Deus, e você e eu vamos ter problemas, de uma vez que nós vamos obedecer a palavra de Deus e andar, tem que ter coragem de enfrentar. Você e eu vamos criar problema com esse mundo, quando nós resolvemos mesmo obedecer. E aqui Deus diz, Deus ser forte, né, e corajoso. Deus não engana, não. E hoje à noite ele diz, olha, Herbert, né, Heraldo, pastor Nivan, Léo, qualquer um aqui, seja forte e corajoso. E para teres cuidado de fazer segundo, veja, toda a lei, toda a minha palavra, é Josué 1,7, que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. São promessas de Deus. Olha, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas, veja, cuidado, né? Ser cuidadoso de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Está vendo, irmãos? Aqui é uma promessa de Deus, aquele que ouve, né, e tem o cuidado de fazer, né, de guardar, segundo tudo está escrito, há uma promessa, até material, além das espirituais que nós já temos, mas há material nesse mundo, que irá prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu não estou falando que vai virar milionário, vai ficar, né? Mas o servo de Deus, aquele que busca fazer conforme a palavra de Deus, eu não tenho dúvida, irmão, vai andar, né, com lutas, com dificuldade, mas Deus vai abrindo as portas. Se eu parar aqui, eu acredito que cada um aqui nessa noite teria um testemunho a dar nesse mundo, como Deus tem ajeitado as veredas, né? Prosperado, aberto portas, no meio dessas lutas, dessas dificuldades. E isso é bênção espiritual, irmão, ser bem sucedido espiritualmente. Vamos ver mais aqui, olha. Salmo 1, Salmo número 1, bem conhecido também dessa igreja, né? Diz assim, olha, Salmo 1, bem-aventurado, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O homem, ele não é feliz por causa disso, não. Mas é deixando de fazer essas coisas, né? Ele não faz, olha, ele não anda no conselho de ímpios. Com quem você está pedindo conselho para a sua vida?
eu, qualquer um aqui, não é? É de um amigo que é incrédulo, é de uma amiga que é ímpio. De quem nós estamos recebendo o conselho? Aquela pessoa que é mais chegada a nós. Tem que verificar. Você e eu, né? De quem tu está recebendo o conselho para a tua vida? Coisas importantes. Muitas vezes você está seguindo o conselho de um ímpio, de um inimigo de Deus. Irmãos, a igreja de Deus hoje perece, sofre porque está sendo levada por conselho de pecadores. Tanto na área mesmo familiar, na área mesmo de casais, muitos crentes que buscam conselhos em profissionais incrédulos, que vão aconselhar separações, vão aconselhar um monte de coisa, dá tempo. Não escuta o que a palavra de Deus, não anda nesse tipo de conselho, vai trazer mal para a sua vida. Você não acredita na palavra de Deus? Você não é filho de Deus? Se ajoelha, Ele fala contigo, né? Não ande no conselho de ímpios, deixa essas coisas, né? Olha, não se detém, não para no caminho dos pecadores e nem se assenta. É uma descida, né? É uma ladeira aqui, olha. A pessoa começa a sair do fogo da igreja, dos irmãos, aí começa a andar por aí, começa a tomar outros conselhos, daqui a pouco já está se detendo, a roda dela já está no meio lá. Aí é difícil, né? Mas diz aqui, olha, antes, né? O que ele não faz, o que ele deixa de fazer, essas coisas. Mas antes agora, o que ele faz, diz o seu prazer, a sua alegria está na lei do Senhor. E diz, olha, e nela e na sua lei, ele medita de dia e de noite. É o nosso livro de cabeceira, né? É o nosso conselheiro, é a palavra de Deus. Irmãos, você vai encontrar, vamos colocar assim nessa linguagem, né? Toda a solução do seu problema na palavra de Deus. Todos. E a Bíblia diz, entrega, né? Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele vai fazer. Não vai ser fácil, não. É uma guerra, é uma carreira, é uma luta. E inimigos você vai enfrentar. O diabo, né? O mundo e a própria tua carne. Nós vamos ver mais adiante. Mas olha o conselho aqui, que eu e você devemos ouvir, né? O conselho da palavra de Deus. E é que diz, olha, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Uma árvore plantada, né? Vai vir as enxurradas, né? Vai vir aquela tudo, mas ela está ali firme, né? Diz aqui, olha, a água plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. É promessa de Deus, né? É a palavra de Deus. Vamos mesmo se firmar nisso, irmãos. Mas olha o contrário, né? Os ímpios, eles não são assim. É fogo de palha, como diz, né? Aparentemente, pode até prosperar e prosperam pela sua injustiça, pela sua iniquidade, pela enganação. Milionários. E é isso que muitos estão buscando, né? Homens poderosíssimos, bilhões em contas, e é preso, né? Por causa que é mais uma coisinha. Nunca estão satisfeitos, porque jamais, irmãos, as coisas materiais vão satisfazer o coração de uma pessoa. Só Deus. Esse sim satisfaz. Então diz, olha, são como a palha que o vento dispersa, né? Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, vão ser condenados, não tem conversa, né? Deus é amor, Deus entende.
Isso é sabedoria humana. Isso é loucura. Isso é enganação do inimigo. Vai perecer sim, olha, nem os pecadores na congregação não tem comunhão, né? Diz aqui, olha, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, o quê? É a condenação, tristeza, né? Então, irmãos, veja, né? Ouvir o conselho de Deus, ouvir a palavra de Deus. Você vai ter que ter coragem de enfrentar. É uma guerra que você vai ter que encarar. Não tem conversa, não. Veja mais aqui, olha, o Salmo de número 19. Salmo 19. Diz assim, olha, o Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia. Que poema maravilhoso, né? Um dia discursa a outro dia, uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouvem nenhum som. No entanto, toda a terra faz ouvir o quê? A sua voz. A voz de Deus, né? O pastor Heraldo estava falando domingo à noite. Ouvir a voz de Deus. Vai estar, está sendo. O homem é indesculpável, irmãos. Não vai ter desculpa diante de Deus. Ah, não sabia. Ora, não sabia. A Bíblia diz que a própria criação, ela revela a existência de Deus. Tem os advogados aqui, né? O homem desculpável, a lei está escrita. Ah, eu não sabia, seu juiz. Está ali a lei, ó. O problema é seu, né? Deus é justo juiz, irmãos. É indesculpável. O juiz julga conforme a lei. Está escrito, né? Diz aqui, olha, a terra faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins da terra. Eu estava lendo isso hoje, né? Irmãos, o Evangelho está chegando mesmo, ou já chegou, Deus sabe, né? Mas um homem aqui da nossa igreja, né? Saiu um garoto, um jovem, agora um homem, pai de família, lá em Moçambique. Outro rapaz esteve aqui conosco do Ceará, lembra? O Ronaldo Fernandes, né? Lá no Timor-Leste. E assim, né? Estão cruzando. Deus está mesmo enviando, a sua palavra está sendo mesmo pregada aos confins da terra. Aí diz aqui, ai, pôs uma tenda para o sol. Aí, né? Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. As grandezas de Deus, insondáveis, né? Principia numa extremidade dos céus e até outra vai o seu percurso. E nada refoge do seu calor. Veja agora, né? A palavra de Deus. O salmista diz... Escuta como nós vamos ler, né? E lê dessa forma. O que ela é e o que ela faz. Aqui, olha. O que ela é e o que ela faz. Olha. A lei do Senhor é o quê? É perfeita. E o que ela faz? Restaurar a alma. Só ela que pode fazer isso, irmãos. E Deus usa, através até da sua palavra, através da presença dele contigo, Espírito Santo, você sozinho, e também ele usa, né? Uma pessoa, mas não um ímpio. Ele usa o seu povo, um irmão, uma irmã. Muitas vezes nós não temos intimidade com um ou com o outro, mas se é um servo de Deus, guiado, ele vai levar para ti uma palavra, né? Mas uma palavra de Deus, da lei do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela é o quê? Perfeita. E o que ela faz? Ela restaura a alma. Olha só, o testemunho de Deus é o quê? É fiel. E o que é que ele faz? Dá sabedoria a quem? Aos simples, né? Aos humildes. Olha,
Os preceitos do Senhor são o quê? Retos. E o que eles fazem? Alegra o coração. O mandamento do Senhor é o quê? Puro, perfeito, né? E o que ele faz? Ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são o quê? Verdadeiros, né? E todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. Mas será que é verdade mesmo, irmãos? Na minha vida, eu estou mesmo buscando mais a palavra de Deus, desejoso mais da palavra de Deus? Eu tenho que fazer esse autoexame, né? Olha, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A pessoa está cheia de angústia, né? Angustiado da vida. Aí Jesus, vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu que vos aliviareis, né? Tá com problemas, todas as situações, leva ao Senhor. Ele é especialista nisso, né? Em cuidar dos seus filhos. Diz aqui, olha, além disso, olha que promessa, irmãos, verso 11. Por eles se admoesta, né, o teu servo. E veja, em os guardar o quê? A lei do Senhor, o conselho do Senhor, o mandamento do Senhor, a grande o quê? A recompensa, né? Mas é no tempo de Deus. Irmão, Jesus disse, olha, no mundo, esse mundo que é inimigo meu, vós vai passar por angústia, tribulações, dificuldades, aflições, mas tem o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. Maravilha, né? Vamos ver mais um pouquinho aqui, olha, Salmo o verso 14 aqui, olha, já ia passando, né? As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e o meu redentor. Irmão, nós temos que ter cuidado, né, com as palavras que saem dos nossos lábios, das nossas bocas, e aquilo que está no nosso coração sejam o quê? Para agradar a Deus. É um alvo para você e para mim, principalmente para a minha vida, né? Hoje eu estava, Senhor, meditando. Senhor, será que aquilo que tem saído dos meus lábios tem sido agradável a Ti? E eu parei de Senhor, me perdoa, porque muitas vezes eu tenho falado coisas que não são agradáveis a Ti. Eu posso ter ofendido alguém, né? Falado coisas que não devia a alguém. Então eu tenho que reconhecer, irmãos, nós somos homens, né? Sujeitos a pecar, mas que seja um alvo e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença. Quantas pessoas eu já assassinei no meu coração? Eu já, irmãos. Eu já matei muita gente. Eu tive vontade. Isso agrada a Deus? Então a gente para, né? Vê como é muito sério. Mas que sejam, né, agradáveis à tua presença, Senhor. É um alvo. Reconhecendo que eu tenho inimigo, o mundo, o diabo e eu tenho que me humilhar na presença do Senhor e melhorar, né? Rocha minha e redentor meu. Está quase no finalzinho, mas vamos, Salmo 119 aqui. Salmo 119. Nós podemos passar, não é só um dia não. Um dia, 2, 3, o ano todo. O João disse, olha, se eu fosse escrever tudo que Jesus falou, comentou, ensinou, poderia, né, usar tudo o que fosse nesse mundo que não caberia. Assim é a palavra de Deus. Mas olha o que diz aqui o Salmo 119, versículo 1. Feliz, bem-aventurado os irrepreensíveis, mas em quê?
no seu caminho, que andam na lei do Senhor, né? Andar. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. 3 verbos aqui, né? Que andam, que guardam e que buscam. Versículo 9. De que maneira poderá o jovem, o homem, a mulher, né? O seu caminho, puro seu caminho, observando, olha os verbos, né? Andando, guardando, buscando, observando, segundo a palavra do Senhor. De todo o meu coração te busquei e não deixes fugir os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, o quê? Para não pecar contra ti. O Salmo 119, irmãos, é maravilhoso, né? Grandioso em relação a isso. Então, o tempo já foi mesmo, mas ouvir, né? Ouvir a voz do Senhor, obedecer a palavra do Senhor. Irmãos, você vai arranjar um inimigo, né? Você já tem um inimigo que te odeia, é esse mundo. Porque Jesus diz, antes ele odiou a mim. Mas olha o que ele diz para a gente encerrar, né, no Salmo, em João capítulo 17. É Jesus orando, né? É a vontade de Jesus. Ele diz aqui, João capítulo 17 e o versículo 14. João 17, 14. Ele está falando com o Pai e dizendo assim, olha, eu lhes tenho dado a tua palavra. Deus tem nos dado a sua palavra. E continua, né, irmãos? E olha aqui. E o mundo o quê? Os amou? O mundo os odiou. O mundo vai te odiar. Quando você estabelece e começa a olhar, colocar, viver a palavra de Deus, vai criar problema na tua família, com amigos, na tua casa. Vai criar problema, sim. Se você começar a viver a palavra de Deus, vão te odiar. Sabe, diz aqui, olha, o mundo os odiou porque eles não são do mundo. Você não é mais do mundo, irmãos. A garantia que você é um filho de Deus é que você não pertence mais a esse mundo. Apesar de ter que conviver, de ter que andar, de ter que compartilhar, você não pertence mais a esse mundo. Diz aqui, olha, não são do mundo, como também eu não sou. Olha o que Deus diz, não peço que eu os tire do mundo. Você vai viver, mas o quê? E sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os. Separa na verdade. Quem é a verdade? Está aqui. A tua palavra é a verdade. Não a voz do mundo, né? Dos enganadores que eu falei, dos mentirosos. Essa é a voz que você está ouvindo e eu, que nós não devemos seguir. Mas essa aqui sim é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo, e é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam santificados na verdade. Irmãos, olha, nós vamos ter que enfrentar, nós vamos ter que combater, e tem que ter coragem, né? E eu não queria terminar não, mas eu vou terminar com esse versículo aqui. Olha o que Jesus diz em Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 12 e versículo... Lucas capítulo 12 e o versículo 49. Nós não vamos ter tempo, mas preste bem atenção no que está escrito aqui, olha. Jesus diz assim, eu vim... Isso é para aqueles que acham que Jesus é manso, suave, amoroso. E é sim, mas olha, eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. É a sua morte, né? E quando me angustio até que o mesmo se realize. Veja o 51. Supondes que vim dar paz à terra? A paz dele ele dá. Eu vos deixo
a minha paz vos dou. A paz individual. Mas Jesus diz aqui, olha, não, eu não vim trazer paz à terra, não. Eu vos afirmo que antes vai vir trazer o quê? Divisão. Por quê? Daqui por diante, quando alguém recebe esse presente da salvação, a vida eterna, a presença de Jesus Cristo, vai ter problemas, como diz aqui, porque daqui em diante haverão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. Por quê? Você vai mostrar a verdade, a palavra de Deus, e é Jesus, né? E vai ter problemas. Vai ter problemas, vão te odiar, mas tem que ter, né, coragem. Tem que falar a verdade, porque Jesus está dizendo aqui, olha, eu não vim trazer paz. Traz paz individual daqueles que submetem a sua palavra, né? Mas enquanto isso, você passa a ser odiado. Odiado por falar a verdade. E vai trazer divisão, né? Nós somos de união de paz, mas é um fato. Já aconteceu, irmãos, comigo. Tem acontecido. Eu fui acusado na minha família de crente que traz divisão para a família. Não é? Mas é melhor trazer divisão com a verdade do que a união com a mentira. Que Deus nos ajude, né, Pai? Muito obrigado pela Tua palavra. Ela é cheia de graça, ela é cheia de verdade. Mas o Senhor tem misericórdia, Pai, de cada um de nós nessa noite. Que possamos, assim, ter a sabedoria, ter o conhecimento de levar a Tua palavra, de vivermos a Tua palavra. Enfrentar um mundo tenebroso que odeia o Senhor e vai nos odiar. Então nos dá a sabedoria de não sermos assim prepotentes, arrogantes. Não é isso não, Pai. Mas diante da Tua palavra possamos revelar a verdade e esperar mesmo até algo que venha contra nós que não é de Deus, mas nos ajuda, nos ensina a entender essas coisas. Nos dá mesmo a Tua graça, a Tua paz e a Tua direção, Pai. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado pela presença. Que Deus nos abençoe e nos ilumine, né? Só